E aí pessoal, aqui é o Jack e eu tenho uma coisa muito importante pra falar com vocês. Gravei um vídeo, acho que foi semana passada, né, Michael? Foi, semana passada. Sobre a música Auê, do Coletivo Candeeiro. E tem uma percepção, né, interessante. Foi muito bom ali, eu ouvi um feedback do pessoal. Só que tem uma coisa muito mais séria pra falar nesse vídeo aqui, muito mais sério, algo extremamente sério, tá? Então antes de mais nada, se inscreve, compartilha, curta, comenta e tudo com respeito. Tô tentando falar com respeito com os caras, eu sou um cara mais enérgico muitas vezes e as pessoas interpretam isso com falta de respeito, então eu tô com o freio de mão puxado aqui, tá bom? Mas eu quero que você preste atenção no conteúdo, né? Do Coletivo Candeeiro, né, Michael? Coletivo Candeeiro, Coletivo Candidíase, Coletivo Candy Crush, Coletivo Candeeiro. Vamos lá. Então, primeiro de mais nada, você viu o título aqui, é uma coisa muito séria, tá? Então, algumas pessoas vão que são caçadores de heresia, né? Eu vi, acho que foi um vídeo, um pedacinho, eu vi só a introdução do vídeo lá do Bibo, né? Ele falou, eu tô cansado, o Bibo, né, do Bibo Talk. Eu tô cansado, tô cansado, né? Beleza, né? Mas tá gravando, tá falando, tá cansado, tá gravando, tá falando. E falou sobre os caçadores de heresia, né? Tá, beleza. E ele tá criticando, o vídeo dele é uma crítica a quem critica. Será que essa galera não são caçadores de heresia? Outra coisa, eu devo ter por aqui o livro na época da Box 95, quem se lembra da falecida Box 95? Nós tínhamos os livros, né? E chegou aqui em casa, eu até perguntei pra ti se estava contigo lá, o livro... Como é que é o nome do livro? Vida Após o Gospel. Vida Após o Gospel, aonde nosso amigo Marcos Telles faz uma crítica, várias críticas a vários hinos, vários louvores ali. Então, aquele que tá na chuva, meu velho, é pra se molhar. Criticou, vai ter que ouvir também, entendeu? Aí eu vi um vídeo agora recente dele, onde ele se vitimiza, se coloca como um cara que tava sendo perseguido, né, que a galera não entendeu, que a parábola, o jeito que ele interpretou a parábola ali de Lucas 14, ele era, tipo, o pessoal era o propagador do evangelho, quem não aceitou, os religiosos, aquela coisa, beleza. Essa não é o cerne do que eu quero falar, mas isso aqui serve como uma introdução. Bom, o que eu vou falar aqui não são sobre elementos culturais mais, eu falei no vídeo passado, tá? Então acho que o pessoal tem como colocar aqui, como é que é, o vídeo aqui, sim, coloca aqui em algum local aqui, pro pessoal que não viu ainda poder ver antes, tá? O que eu vou falar aqui, a questão aqui não é mais sobre o colar, não é sobre a estética, o que eu vou falar é sobre preto no branco, de forma clara, tá bom? Então eu quero analisar com vocês uma música deles que, assim, dizer pra vocês de início, a música é linda, assim, quase toda ela, tá? O nome da música chama-se O Velório da Solidão, tá? Posso largar aqui, Michael? Bora. Dá pra ir tocando e eu ir comentando? Sim. Prestem atenção, pessoal. Música tem mesa farta, comunhão. Ainda tem gente pra entrar. Hey! Pega e deixa porta aberta. Senta na esteira, abre a geladeira. Fica comigo aí. Sensacional. Senta e puxa essa conversa. Não precisa pressa. Eita, tem bastante légua para viajar. Vamos junto! Todo encontro é festa, mesa pelo aresta. Esse acorde que eles usam aqui é lindo demais. Graça que manifesta, amor sobeja resta. Rimas muito inteligentes. Arranjo bonito. O que aconteceu hoje aqui? Diz aí! Nós embarcamos em Manaus, uma solidão Velório, assim, sensacional essa ideia do velório da solidão. Sensacional. Pula ribanceira, banho de cachoeira, ela morreu, vem cá. Sensacional. Vem, chama! Todo encontro é festa, feira pelo aresta. Esse acorde aí, cara. Graça que manifesta, amor sobeja resta.
agora. Acho que é agora. Se ela diz que vem, A alegria vem, as misericórdias se renovam todas as manhãs. ela diz que vem, amanhã de manhã me encontre na Fazendo menção ao Salmo, né? tristeza dispersa. Na mesa tem tudo, tem branco e tem preto, tem homem, mulher e quem tem outro jeito. Quem fica no meio, esquerda e direita, quem reza, quem abre, quem cala e quem tem. A mesa foi feita para quem não é. Na mesa quem puxa o toque é a fé. E quem manda é ele, a mesa é sem fome. Quem for achar e Se quem não ela vai. diz que vem, Cagaram. Quando entra o Salsicha aqui do Scooby-Doo cantando aqui, cara, tipo assim, na mesa tem homem, tem preto, não sei o quê, tem homem, mulher e também quem, como é que é? Quem não sabe o que é. Quem não sabe o que é. Ou quem tem outro jeito. É. Quem não sabe quem é, ele fala num outro momento. Vocês podem ver uma coisa. O que aconteceu aqui? Deixa eu tentar explicar pra vocês. Por que era importante, e eu gostaria muito de conversar com o Marcos Teles sobre isso, porque eu creio que Deus deu pra ele uma inspiração, um dom. Essa música é linda, até esse pedaço. A harmonia, essa sacada, uma ideia do velório da solidão, ele cita geladeira, ele cita uma casa, ele cita comunhão. É muito lindo, é muito poético, é muito bíblico, até esse momento. O que acontece aqui, pessoal? Sabe quando Deus dá pra você um sermão e você se passa? Você fala coisa além? O pessoal fala muito na Assembleia de Deus, né? Quando tu vai pregar, vai profetizar, né? Então aqui eu tô comunicando com quem acredita nos dons. E o cara diz, o profeta se passou. O profeta falou aquilo que era pra falar e falou a mais. Por isso que a Bíblia vai dizer, né? Que nós devemos julgar as profecias e reter o que é bom. O que acontece aqui? Analisando, não sendo um crítico, assim, um crítico que não aceita nada contrário, a música é muito bonita. Deus, a impressão que dá é que Deus inspirou ele pra compor isso aqui. Mas chega um momento que tem que ter um momento da lacrada, tem que ter um momento, sabe, de colocar. Aí a pergunta que fica assim, alguém vai dizer assim, não, mas a mesa é pra todo mundo. A mesa é pra todo mundo. Vamos ter uma discussão, será que a mesa é pra todo mundo ou será que o convite é pra todo mundo? Será que a mesa é pra todos ou será que o convite é pra todos? Mas aí fica uma pergunta, né? A pergunta é, eles colocam isso aqui, mas qual é o pensamento de Marcos Teles, Coletivo Candeeiro, Coletivo Candidias, Coletivo Candy Crush? Qual é o pensamento deles? O Marcos Teles, o Salsicha aqui e a cantora aqui, né? Qual é o pensamento dessa galera sobre a questão do chamado de Jesus ao arrependimento? Então assim, Marcos, seja claro. O que vocês pensam sobre isso, tá? E daí o que acontece agora? Vou pedir pro Michael botar a imagem aqui do Coletivação. O Marcos Teles vai estar pregando agora, deixa eu até ver aqui, ó. Coletivação. Você pode pesquisar isso aí no Instagram. É uma igreja, mandaram pra mim lá de Brasília, é uma igreja, entre aspas, é uma igreja inclusiva. O que é uma igreja? Uma igreja inclusiva? Uma igreja que aceita, pregam e falam sobre casais homossexuais. Eles aceitam homossexuais na comunhão. E tu vai ver aqui, tá fixado, Marcos Teles vai estar pregando junto com o Vitor Azevedo. Vitor Azevedo, o herege, vai estar pregando agora no dia 21 de fevereiro. Hoje é dia 11. Sábado, dia 21, às 18 e domingo, às 22 de fevereiro, às 10. Não sabe que vai estar pregando em qual dia, mas tá aqui, Marcos Teles, galera comentando aqui. Daí tu para e pensa assim, pô, mas será que os caras são... Porque quando mandaram pra mim, eu não acreditei que eles eram uma igreja inclusiva. Aí tu abre o link aqui, ó, coletivação.com, tu vai chegar no pastor dessa igreja e tu vai chegar ele pregando em uma outra igreja, tá? Eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui é muito sério, tá? Outra coisa, antes de mais nada. Tu tem aqui, ó, pregando na coletivação. Michael pode abrir esse post aqui que eu mandei, o segundo link. Depois, Michael. Homoafetividade. Vai ter duas pessoas, duas mulheres ou dois homens aqui, com a bandeira do arco-íris. E eles vão dizer, este é um tema que parece definitivo entre os evangélicos, mas não é bem assim. Nossa igreja, por exemplo, é composta por quase 50% de pessoas LGBTQIA+. E desde 2016, venho me esforçando para compreender melhor o tema. Tem vários sermões dele que ele pensava de um jeito, ele vai evoluindo o pensamento, e conforme ele evolui o pensamento da igreja. Portanto, reuni aqui alguns materiais e tem a pregação feita em 2021 na coletivação e agora a pregação atualizada, com texto atualizado, feita em 2025 na Arena. E daí, cara, eles fizeram um seminário também baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Então, ele vai pregar Romanos 1, esse pastor dessa igreja, onde o Marcos Teles vai estar pregando. E veja, cara, eu ouvi a pregação do cara. Ele pregou numa igreja, e aqui, ó, deixa eu só... O período, o tempo é 1 hora e 34 minutos, tá? 1 hora e 34 minutos, ele começa a falar
sobre a questão do texto de Romanos capítulo 1. Acompanha comigo, são 4 minutinhos, fica comigo aí porque é importante. Que viravam toda a perspectiva, e Paulo tentando combater isso a todo custo no texto de 1 Coríntios, no texto de Romanos, tentando falar com uma igreja que é muito influenciada pela cultura pagã, dizendo para eles que a realidade e a cultura deles é outra. Prostituição cultual, Afrodite, cultos de fertilidade, rituais de êxtase a deuses como Baco ou Dionísio, que é o mesmo. Ou seja, todas essas perversões da sexualidade humana, eles fugiram da relação natural. E o que é a relação natural para os nossos dias? A relação natural é entre duas pessoas com consentimento e afeto. Porque esse princípio, seja num casal de pessoas heterossexuais ou num casal de pessoas homossexuais, ele continua sendo o mesmo. O que Deus quer é que o sexo seja o usufruto ou um presente de uma relação de compromisso, de afeto, de reciprocidade. Amém, igreja? Isso não muda. Isso está aqui. Nem existe essa confusão toda. Diante disso que eu falei, eu acho que era importante a gente falar a respeito dessa questão contextual. Acho que tem algumas coisas que é importante eu reafirmar para vocês. O primeiro é que o problema não é o apóstolo Paulo. E eu sei que é tentador para a gente ouvir Paulo falar a respeito das mulheres, ouvir Paulo falar a respeito de relações homoafetivas. E eu nem vou falar a respeito de relações homoafetivas porque Paulo não conheceu homoafetividade como nos nossos dias. Paulo conheceu homossexualidade nesse contexto idolatra. Gostaria muito de dizer para vocês que não tem nada a ver, mas tem a ver. A gente não consegue fugir disso. O ponto é, qual a escolha que nós vamos fazer? Qual é a escolha que nós vamos fazer? Esse texto claramente fala sobre idolatria. Quem é que disse que esse é um texto exclusivamente de condenação? Quem é que usou esse texto como terror na vida dos outros? Pessoas que fizeram escolhas, irmãos. E a gente precisa entender isso. É duro a gente entender isso porque a gente tem medo da dúvida. E a gente tem medo de colocar em xeque a credibilidade do próprio texto bíblico, não é verdade? E você fica nessa, mas se eu começar a questionar isso aqui, daqui a pouco, para onde vai isso? Eu entendo. Mas a gente precisa amadurecer essa leitura. Nosso Deus, ele se revela de uma maneira a cada tempo. Em algum momento, alguém olhou para isso e achou comum, achou normal, achou natural objetificar mulheres. Em algum momento, alguém achou comum, natural, normal objetificar seres humanos escravizados. E a gente atualizou isso, irmãos. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Nós entendemos que o texto é um texto para liberdade. E Paulo está vivendo essa tensão com esse povo também. Ele escreve para a igreja de Coríntios várias questões. Ele não fala só em 1 Coríntios capítulo 6, não. Ele está falando sobre outras questões. Ele está falando sobre uma ética sexual. Olha, fala com esse povo aí que não tem como um filho deitar-se com a esposa do seu pai. Não tem como. Vocês estão confundindo as coisas. Olha a perversidade, olha a mistura de coisas que está acontecendo com aquela comunidade. Mas mesmo assim, Paulo é capaz de olhar para essa igreja e dizer assim, ó, eu me orgulho de vocês. Eu tenho amor por vocês. Eu me orgulho da relação que estamos construindo. Porque não se trata de orientação sexual, não. Se trata dessa graça revelada que muda a ética de todas as nossas relações. A nossa relação com a família, a nossa relação com os nossos parceiros, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com o mundo. Lá no canto, Michael, se tu puder botar aqui, lá no canto esquerdo, no caso, direito de quem olha, tá uma bandeira do LGBT lá no púlpito. E tá esse cara pregando na arena, aqui, Igreja Arena, né? É uma igreja sem relevância, tem pouquíssimas visualizações. Se você entrar no canal deles, você vai ver os vídeos. O pastor gravou o vídeo, assim, 40 e poucos minutos, tem 2, 3 visualizações. A visualização que quem editou e botou ali. É liberalismo. O liberalismo, ele não se sustenta, ele precisa de contato com o conservadorismo para viver, para existir financeiramente. É por isso que nesse meio as pessoas não são claras. Por quê? Da mesma forma, teve aquele outro cantor que cantava, né? Acredito em Jesus Cristo, acredite! Botava o microfone pra cima, né? Uma retardada do mundo. Aquele cara não canta em lugar nenhum mais. Então, eles precisam esconder quem eles são
pra poder viver do dinheiro, porque o dinheiro tá na mão dos conservadores. Ah, pastor, mas eu vejo essas bandas cantando, eu vejo... Cara, quando tem jovem ali no meio, o dinheiro vem dos pais, e os pais são conservadores. O dinheiro tá com quem é conservador, tá bom? Então é por isso que um monte de gente que tu consome na internet, eles não falam aberto o que eles pensam, porque eles precisam do teu dinheiro. A minha pergunta é, Coletivo Candeeiro, Marcos Telles, o que vocês pensam disso? Vocês vão estar agora, ou o Marcos Telles, na verdade, vai estar agora pregando nessa igreja, onde esse cara se coloca como uma igreja inclusiva. Isso aqui tem que rodar o Brasil e vocês têm que vir a público. Vai pregar o que lá? Vai pregar o quê? Alguém vai dizer assim, não, mas ele tem que ir lá pregar o evangelho. Pessoal, 1 Coríntios capítulo 5, fala o caso aqui que esse pastor, pseudo-pastor tá falando aqui, fala o caso disso. O apóstolo Paulo fala que aquele... Deixa eu abrir a Bíblia aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5. Isso aqui é... O apóstolo Paulo vai deixar claro qual tem que ser o nosso relacionamento com aqueles que se dizem cristãos e não são. Aqueles que se dizem, né? Tô em 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Isso aqui é uma igreja impura, tá? Refiro-me, estou falando teologicamente. Ah, isso aí é intolerância religiosa, intolerância. Não tem nada a ver de intolerância. A gente não pode discordar teologicamente, agora abrir a Bíblia e dizer, isso está errado, isso é uma deturpação de Romanos 1, ok? Voltando, verso 9. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Vamos processar Paulo agora? Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras. Ou nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora esse Deus julgará. Expulsem um malfeitor do meio de vocês. E aí? Ou seja, aquele que se diz crente e não é, eu não posso me associar com ele. Então não tem como estar pregando numa igreja assim, velho. Você é conservador teologicamente falando, você não tem como pregar numa igreja assim. Daí, aí a pergunta que fica aqui, e é uma coisa que a gente tem que responder. Quando alguém... Eu não coloquei em xeque a conversão do Marcos Telles. E esse é o problema. Agora, quando o irmão coloca, por que esse irmão não pode colocar? Olhando isso, pô, o cara tá pregando em igreja inclusiva. Igreja com bandeira do arco-íris do púlpito. Pô, isso é estranho. No mínimo estranho, cara. Será que as pessoas não podem... Que nível de doutrinação é essa... que os crentes, o Zé e as Maria, não pode nem questionar, velho. Pô, o cara tá pregando lá, pervertendo Romanos capítulo 1, aí o cara vai lá pregar lá. Ah, tamo aí, coletividade, a brasilidade. E esse tipo de atitude dessas igrejas inclusivas do Brasil é uma atitude importada dos Estados Unidos. Isso não é uma coisa nossa. Então a gente importa uma briga que não é nossa. Isso não tem no Brasil. Eu te digo assim, esse cara, pra falar essas asneiras que esse cara falou, pregando em Romanos 1. Óbvio que Paulo fala sobre idolatria, mas Paulo vai dar 4 características em Romanos capítulo 1, sobre das características daquele que está envolvido com o homossexualismo. Romanos capítulo 1, cara. Paulo mostra que o homossexualismo é uma consequência da idolatria. Deus entrega a pessoa suas próprias paixões para cometerem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Coletividade. Ó, olha bem. Romanos 1. Paulo chama a prática homossexual, o apóstolo Paulo chama de imundícia, paixões infames, torpeza e erro. Verso 29. Por isso Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações. A imundícia. Então a prática homossexual, segundo a Bíblia, é algo imundo. Segundo a Bíblia. Eu não estou editando o que a Bíblia diz. Verso de número 26. Isso. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. É uma paixão infame, sem fama, sem glória, sem coisas honradas. Verso 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza. É algo torpe, algo ruim. E o próprio apóstolo Paulo termina falando... recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Paulo chama isso de erro. E a pergunta que fica, a gente vai ignorar isso aqui em Romanos 1, porque esse pastor, ele finge que está expondo Romanos 1. E não adianta se vitimizar agora, cara. A questão é teológica, a questão é escriturística. Daí o cara vem, não, nós temos que nos atualizar. Isso não existe, velho. Engraçado, ele relativiza Romanos 1, mas eu não posso relativizar a fala dele. A fala dele é canônica. A fala dele sobre o texto é uma fala inspirada. Agora, depois de 2000 anos, surge o cara aí com uma visão de fé que, não, cara, tá todo mundo errado. Beleza, mas por que eu não posso considerar, eu tenho que considerar Paulo ali algo pro seu tempo
E quem que me diz que essa fala também não vai envelhecer? Quem é que dita a cultura está sobre o texto bíblico ou o texto bíblico ele é superior à cultura? Ah, ele ocorre numa cultura. Ocorre, obviamente, mas ele é uma resposta de Deus. Porque a cultura do homem, ela carrega também as mazelas do homem. E Deus responde isso. Deixando claro, não é pra atacar o homossexual, não é pra... Nada disso, cara. Tanto que o texto de Paulo está falando sobre o ato. É o que Paulo chama. Isso aqui, em hipótese alguma, atenta contra a dignidade humana. Agora, a pergunta que fica para o Marcos Telles. Marcos Telles, cara, seja honesto. O que está acontecendo nessa cabecinha aí? Como dizia Fábio Júnior, o que está se passando com essa cabeça? O que está passando nessa cabecinha aí? Essa cabecinha aí. Essa cabecinha de Maranguape. O que está passando aí, velho? Paulo manda se quer andar com o pessoal, 1 Coríntios 5. Normalmente, o que cheira a liberalismo é liberalismo, tá? Seja claro, Marcos, o que tu pensa sobre esse assunto? Um homossexual tem que abandonar suas práticas homossexuais? Dá pra ter comunhão com uma igreja que recebe em sua membresia homossexuais, praticantes? O problema é que os liberais, aqui não me refiro ao Marcos, porque ele não veio a público e não falou o que pensa. Mas a sua maioria, os liberais, eles não são claros, porque eles precisam, como eu disse, do dinheiro dos conservadores. Os jovens liberais que consomem esse material são sustentados pelos seus pais conservadores. Fica claro isso. E quem paga as contas dos liberais são os conservadores, né? Aí eu vi o Marcos Telles num vídeo falando que não deve ter um antagonista, né? Que a teologia ela é baseada no antagonismo, né? Então no século XVI... a fé não é isso, mas é aquilo, não é aquilo, mas... Cara, mas veja, eles não querem que nós ficamos antagonizando, mas eles antagonizam quem discorda deles. Eles estão antagonizando. O pessoal, o que acontece? Aqui, pergunta pro Bibo, pergunta pro Marcos Telles. Ah, tô cansado, que saco isso. Beleza, mas por que não responde de forma clara? Por que fogem dessas perguntas? E daí, recorrem ao, que saco, véi. Que saco, véi. Que droga. Isso é fuga, velho. Isso é fuga. Ou pelo menos diz, cara, não quero lidar nesse assunto. Não quero lidar com esse assunto. Não quero falar com isso aqui. Não vou falar agora. Não tive tempo de conversar com fulano. Agora, as perguntas são perguntas... Como que o cara vai pregar numa igreja assim, e as pessoas não podem perguntar? Tá errado. Então assim, no mínimo você joga limpo. Cara, é o seguinte, ó. Eu sou isso aqui. Não vejo mais como pecado. Não vejo... Coletivo Candeeiro, Coletivo Candidias e Coletivo Candy Crush. Nós estamos aqui, entendeu? Não tem problema. É brasilidade. Na fly, né? Todo mundo errado, Mike. Só seja claro, né? Seja claro, né? Para, cara. Os caras me ligam lá do Nordeste lá. Pastor, que sotaque forçado esse do Marcos. É verdade, cara. Beleza. O problema nem é ter um sotaque forçado. Nem é isso. Quer forçar sotaque. A questão não é essa. O Marcos nem é do Nordeste, se não me engano, é goiano, né? Mas tá ali, né? Beleza. A questão nem é essa. Força o que quiser, faz o que quiser, bota um cu na cabeça, te bloqueia, entendeu? Bota guia, faz o que quiser. A questão agora é preto no branco. Não é nem questão cultural, é questão teológica, entendeu? Vitor Azevedo, meu velho. Que fim de carreira, cara. Era isso, Mike? Acho que era isso aí, né? Se inscreve, manda esse vídeo pro pessoal aí. Manda esse vídeo lá pro pessoal do Coletivo Candeeiro. Pô, o pastor Jack gravou. O Jack é um nome muito americano. Jackson Youngs, né? JJJ. Tava lá o cara tocando pianinho lá, instrumento colonial. Pô, a mim, Benjamin. Né? Tá isso aí, vocês querem mandar lá pro Coletivo Candeeiro, pergunta, aí pastor, vai pregar lá na igreja da coletivação. É do coletivo agora, né? Coletivação. Tudo. Coletivo é época boa que era futebol. Fiz um coletivo. Pior, né? Um coletivo. É, um coletivo. Tá bom? É isso? Mais alguma coisa aí? Acho que é isso aí. Se inscreve no canal aí, manda tem material aqui pra boné. Me segue no Instagram também lá. E é isso, tá? São só dúvidas, respondam, não é? Ninguém quer o mal de ninguém. E que o cara siga lá com a bandeirinha dele lá. Não segue ninguém. Não vem assim, estão me perseguindo, cara. Aqui, ó. Estão me perseguindo. Nada. Tá isso. Joga limpo. O cara, pelo menos essa igreja, Mike, uma coisa tem que elogiar ele, ó. A coletivação. Palmas para a coletivação. O cara assumiu. Uhum. Entendeu? Ó, nós gosta disso aqui. Nós gosta do ó. Entendeu? Pelo menos jogaram limpo. Pelo menos os caras estão... Aí não estão lá que nem o Salsicha lá. É. Quem fala com o homem? Não, já falamos com o homem é contra. O homem falou na Bíblia, tá aqui, ó. E fala com o homem. Já falamos com o homem é contra. O homem é a favor de mulher com homem e homem com mulher, tá na Bíblia. Deus fez macho e fêmea. Mas não podemos falar isso. A Bíblia diz, gente, isso é a Bíblia. Deus fez macho e fêmea. Tem que proibir a escritura. Não adianta. Olha o Salsicha lá cantando lá. Tá louco. Bem loucão. Eu querendo perder peso e o cara precisa ganhar um pezinho. Precisando ganhar um pezinho. Tá
Mas assim não dá. Zigua bota uns tijolinhos nos bolsos aí, sair na rua aí. Ventania leva.